Querido Deus Pai, nós somos gratos, Deus, porque Tu tens cuidado de cada um de nós durante toda a jornada, e Tu não deseja que nenhum de nós venhamos a sair nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre seguir avante segundo a Tua orientação. Pai bendito, assim nos dá mais força, vigor, graça e sabedoria, Pai, para compreender a cada dia a Tua vontade, e sabendo distinguir, sabendo discernir aqueles que falam conosco, que parece que seja sendo Tu, mas que não são, meu Pai, não é, porque apenas tentam nos enganar, nos confundir com respeito à Tua palavra e à Tua vontade. Mas em nós que o Teu Espírito que habita, Senhor, Ele nos orienta, nos conduz, nos fortalece a cada dia. É assim que nós Te oramos, agradecidos, e Te apresentamos nesta noite o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra. Continua dando a ele, Pai, a sabedoria do alto e a revelação desta palavra, e que de maneira clara, de maneira profunda, Ele possa transmitir a todos nós. E saímos nesta noite, compreendemos mais da Tua vontade. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Amados, assim, esqueçamos nós, o homem, a quantidade de pessoas que está no templo, seja o pastor Everlan, pastor Osani, pastor Manuel, seja uma irmã, um irmão. Nós estamos na presença de Deus. O Senhor tem uma palavra para nós, tem uma bênção para nós. O Espírito Santo irá nos revelar o que Ele quer para este dia, para esta noite, para essa reunião. Estou com a voz meio ruim, estava em São Paulo, saí daqui já com a garganta meio, né? Chega lá e mudou tudo. E chegando o pastor Everlan, nesse corre-corre de final de ano, do seu trabalho, pediu para que eu trouxesse o estudo, e eu jamais ia dizer, eu estou meio ruim da garganta, porque eu sempre digo assim, os obreiros lá, é tão difícil quando você pede auxílio de alguém, e alguém vai dar uma desculpa. É melhor você se esforçar, porque, irmãos, vai passar, está passando, daqui a pouco nós não existimos mais. O pastor Eliude era mais bonito, e não está mais aqui. Fez a parte dele, cumpriu o ministério dele. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir o meu ministério, você fará a sua parte, você cumprirá seu ministério. Não importa as lutas que você tiver que passar, vá em frente, siga confiando no Senhor. O Senhor nos deu uma palavra. Essa palavra, um dia, nós estivemos em Itacoatiara, e agora o evento, e a missionária Rosilene pediu para que eu pregasse no domingo da ceia. Eu voltaria no sábado de manhã, não, domingo de manhã. Foi eu e o Leno, que está ali, e eu disse, Leno, vamos atrás de um hotel, porque a missionária pediu para eu ficar, nós íamos voltar depois do culto. Mas nós precisamos estar atentos para aquilo que Deus quer que façamos. E ficamos lá, conseguimos um hotel e ficamos. E eu ministrei essa palavra. Fui para o hotel, fiquei estudando alguma coisa a respeito, e fui muito edificado com ela. Eu quero transmitir essa palavra hoje aqui em forma de estudo para todos nós. A palavra de hoje, ela tem um tema assim, conhecendo o nosso inimigo. Conhecendo o nosso inimigo.
1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, ele fala para que nós fôssemos sóbrios, estivesse atento e vigilante, porque o inimigo, o adversário, o inimigo das nossas almas, ele está rugindo como um leão, procurando alguém para ele tragar. E nós vamos ver algumas verdades sobre a necessidade de nós conhecermos o nosso inimigo. Será se há necessidade de conhecermos? Veja bem, essas verdades que nós vamos ouvir aqui, diz respeito ao inimigo das nossas almas, e muitas das vezes nós não queremos ouvir. Ouvimos muito sobre a salvação, maravilhoso, sobre os feitos de Jesus em nossas vidas e na vida das pessoas que conhecemos, isto é maravilhoso, tudo que Ele tem feito por nós, mas nós devemos ouvir também sobre o nosso inimigo, porque a maioria das pessoas que pregam, elas não gostam de mencionar o nome do inimigo, a ação dele, o trabalhar dele. Mas nós precisamos ouvir sim. Amém, meus irmãos? Quando o apóstolo Pedro diz para nós sermos sóbrios, estarmos atentos, o princípio básico da guerra é conhecer o inimigo. Alguém que está em guerra, ele precisa conhecer sobre o inimigo que ele está lutando, que tipo de arma ele tem, qual o seu poder bélico, qual a sua estrutura, quantos soldados ele tem, de que forma eles atacam, qual os seus pontos mais fortes, qual os seus pontos fracos. Então é importante conhecer o inimigo. Para quem está numa guerra, ter essas informações sobre o seu inimigo é importante. Com certeza a batalha será mais fácil de ser vencida. Quem vai lutar em uma guerra, vai para uma batalha e conhece o inimigo, ele tem mais chance de vencer, tem mais facilidade. Assim mesmo é essa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Esse inimigo que todos os dias luta contra a nossa vida espiritual, contra a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos conhecer qual as suas artimanhas e as suas estratégias, que todos os dias ele luta para nos vencer. Veja bem, meus irmãos, se todos nós, antecipadamente, antes de fazer uma prova, nós tivéssemos acesso a todas as perguntas, seria mais fácil essa prova? Você vai fazer uma prova e de repente você tem todas as perguntas que vão cair nessa prova ali em suas mãos. Dá até para rir, né? Oh, beleza! São 20 questões e eu estou com as 20 perguntas aqui em mãos. Eu sei o que vai cair nessa prova, então será mais fácil de eu passar nessa prova. Essa prova será muito mais fácil para mim. É exatamente isso que acontece com a nossa vida cristã. É exatamente isso que acontece conosco. Se nós conhecermos o nosso inimigo, fica mais fácil de nós vencê-lo. Se nós tivermos conhecimento sobre a forma que ele age, como ele atua, será mais fácil, com certeza, de nós vencermos todas as tentações e sairmos vitoriosos. Você quer sair vitorioso? Você quer sair vitorioso? Nós queremos sair vitoriosos?
Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Se conhecermos ele, nós temos mais chance de vencer. Todos nós sabemos a importância da medicina. Quantas pessoas já foram curadas pela medicina? Pessoas que não morreram precocemente porque a medicina interferiu. As pesquisas, os remédios. Quem aqui já fez uma cirurgia? Alguém já fez? É? Quem aqui já foi em um hospital e ficou internado? Alguém já ficou? Já foi curado, tomou um remédio e foi curado? Passou um tempo, foi lá perto da cova e voltou? Você agradece à medicina? Agradece aos médicos? Aos remédios que você tomou? Por que que isso aconteceu? Ah, pastor, não preciso conhecer sobre o meu inimigo, não. Eu teria que estar ouvindo aqui, era sobre Jesus, sobre milagres, sobre bênção. Para que eu vim ouvir sobre o inimigo? Pois é, se médicos, cientistas, não tivessem dado a vida deles, o tempo deles, para pesquisarem e descobrirem sobre os males do corpo, hoje nós não seríamos curados com os remédios que eles desenvolveram, porque descobriram sobre o inimigo do nosso corpo, e isso chama-se doença, e nós somos beneficiados porque alguém se dedicou em conhecer o inimigo do corpo. Não, eu não quero saber sobre quem é o inimigo do corpo, nós não teríamos os remédios, as vacinas. Eu até brincava lá em Taquatiara, falando isso aqui, eu disse assim, tem uma senhorinha aqui, atrás de nós, que tem quase 100 anos, eu estava me referindo à missionária Rosilene, e está aí firme e forte, porque um irmão lá na igreja tinha dito assim, essa aí que é a Rosilene? Se é. Quantos anos ela tem? 70. Eu dava 50 para ela. Sabe por quê? Medicina, remédio, médico, está lá em São Paulo, se cuidando, porque alguém pesquisou, alguém aprendeu sobre o inimigo do corpo, está combatendo os males e tirando de nossos corpos, porque eles conhecem. Ah, você está com dor de cabeça? Toma esse remédio aqui que passa. A pressão está alta? Toma esse aqui que baixa. Qual é o problema? Toma essa injeção, faz essa cirurgia. Assim mesmo, meus irmãos, nós precisamos estar atento e conhecer sobre os ataques do adversário do nosso espírito, que assim como o nosso corpo é atacado pelas doenças, e nós precisamos expeli-las da nossa vida, nós precisamos expulsar também o mal, a obra que o inimigo causa no nosso espírito, na nossa comunhão com Deus, e nós estamos aí pensando que está tudo certo, e muitas das vezes vamos morrendo, vamos nos definhando, e não queremos conhecer nada sobre o que está acontecendo na nossa vida, nem por que estamos frios, nem por que estamos desanimados, nem por que estamos revoltados, nem por que não temos mais fé, não temos mais alegria em ir para a casa de Deus, não temos mais prazer em estar na presença do Senhor, não amamos mais as pessoas, não amamos mais as almas, não queremos mais saber de ninguém, não temos mais prazer nas coisas santas, não temos mais desejo em ir para o céu, e pensamos que isso tudo é normal. Não é, isso é doença causada pelo nosso inimigo, pelo inimigo da nossa alma, Satanás. E Pedro diz assim: sede sóbrios e estais vigilante,
porque o adversário, o inimigo das nossas almas, eles estão aí, rugindo como leão, procurando alguém que ele possa tragar. A ciência remove do corpo as doenças. O que isso é uma grande verdade, mas nós precisamos também remover, desalojá-los do nosso espírito e manter o nosso espírito puro para com Deus. O nosso espírito tem que estar puro para com Deus. A nossa comunhão com Deus tem que estar intacta, firme. Não podemos deixar o inimigo envolver. A Bíblia diz muito sobre Satanás. Ela fala sobre Satanás. No capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fez o homem, Adão e Eva, não relata nada o que eles fizeram a princípio. Entra a ação do inimigo, o trabalhar dele. A Bíblia fala dele, não diz nada sobre Adão e Eva, depois da criação deles, mas fala sobre o inimigo. A serpente, Satanás, entrou, foi lá, enganou, e nós sabemos toda a história, o desenrolar dela. E tudo o que acontece de ruim no mundo, foi porque esse inimigo entrou e lançou na humanidade. Nós precisamos estar atentos, porque a causa de todo o pecado, toda a violência, todo o mal, só existe no mundo hoje por causa de Satanás, quando entrou lá no jardim. Tudo isso só acontece por causa dele. E nós achamos, muitas das vezes, que está tudo bem. Não precisamos conhecer. Marcos capítulo 1, do versículo seguinte, para o 12, 13, quando Jesus foi batizado por João, o Espírito do Senhor está sobre ele. De repente agora, Satanás tenta o próprio Filho de Deus, fazendo suas ofertas, lançando as suas palavras, e Jesus vence ele com a palavra. Se Jesus não conhecesse, se não precisasse conhecer o inimigo, olha como ele é audacioso. Ele entra para tentar enganar o Filho de Deus. Quanto mais eu e você. Quantas pessoas foram enganadas, caíram nas redes dele, por não vigiar, por não estarem atentos ao que o Senhor diz. Imagine se viesse, imaginemos nós, que agora tivesse uma notícia, alguém chegasse aqui na igreja agora, e dissesse assim: olha, se soltou um leão de um zoológico aí, e ele está dilacerando pessoas pela rua, e ele está na Rua da Glória. Quem conhece o bairro da Glória sabe onde é, ou na Rua Vitória, ou na 1º de Maio. Aí você diz: ele conhece, eu morei aqui só 10 anos, conheço tudinho aqui, o irmão ali, eu conheço ele de muito tempo. Então, meus amigos, nós faríamos o que, meus irmãos? Estaríamos atentos, não ia nos ajudar? Se alguém dissesse em que área desse bairro o leão estava solto, aonde ele estava atuando, seria fácil para você se defender, porque você não ia para lá. Nós precisamos saber os locais de atuação do inimigo. Conheço pessoas que entregaram a vida ao Senhor, e por não quererem conhecer sobre o inimigo, aceitei a Jesus em 94, e nessa época muitos jovens, eu já morava no Bariri, e muitos jovens de lá foram assim, foi um tempo onde muitos jovens aceitaram a Jesus. Mas a maioria não queria saber sobre estar vigilante.
e começavam a voltar para o lugar aonde o inimigo estava atuando. E não se preocupava em saber que ali tinha o mal e precisava se afastar de lá, porque o inimigo é astucioso. Não pensemos nós que ele está de brincadeira, porque ele não brinca com ninguém não. Quantas pessoas estão frias, desanimadas, desviadas, fracassadas, e a culpa é de quem? Não é de Deus não. O Espírito Santo está para ajudar, para levantar. É o inimigo que está trabalhando na vida de pessoas que não procuram conhecer nada sobre as atuações dele, e nós precisamos estar atentos. Um dia desse o irmão diz assim: olha, nós vamos entrar, vamos passar por onde tiver uma casa de macumba, nós vamos entrar onde tiver uma boca, nós vamos sair levando a palavra. Eu olhei e eu disse: a vida dessa pessoa não condiz com o que ele está querendo fazer. Será uma presa muito fácil para o inimigo, porque ele não brinca com ninguém não. Não é para você ter medo dele, mas você tem que se preparar. Eu tenho que nos preparar, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar coberto, guardado pelo sangue de Jesus, para não sermos vencidos pelo mal. Tinha um irmão lá na igreja, não, ele ainda está firme. Na época, ele aceitou a Jesus e tinha um lugar lá que as pessoas faziam trabalho de macumbaria, feitiço, bruxaria, tudo que você quiser achar o nome aí que você conhecer. E ele aceitou Jesus, ele passava lá, e ele parou na porta e olhou lá para dentro. Ele olhou, a mulher que estava lá, a pessoa diz assim: vai-te embora daqui, vai-te embora daqui. Aí ele foi embora. Aí um dia, ele estava meio frio, não queria mais ler a Bíblia, não queria mais orar, faltando nos cultos. Ele ia passando nesse mesmo lugar. Ele olhou lá para dentro, a mesma mulher disse assim: vem aqui, vem aqui. É assim que o inimigo faz. Se você está coberto com o sangue de Jesus, você está guardado e ele não te toca. Mas se você não vigiar, não estiver atento, ele pode derrubar qualquer um de nós. E nós precisamos estar guardados pelo Senhor. Nós precisamos ouvir as orientações, certamente do mesmo modo. Se eu souber aonde o inimigo está atuando, eu devo não passar ali. Eu não devo ir para lá. Qual era o meu ponto fraco? Qual era a área que o inimigo agia na minha vida? Eu devo me afastar. Eu devo sair de perto para vencer. Muitas pessoas têm período frequente de desânimo. Fica ali, passa um tempo bem e depois desanima. Vocês conhecem alguém assim ou só tem no São José? Está um tempo bom, aí depois desanima. Um tempo está uma benção, aí depois parou de ser uma benção. Não está mais envolvido em nada. Sabe por que isso acontece? Sabe por que tem muitas pessoas que tentam servir a Deus, mas vai aí, aterriza de novo. Vai, aterriza novamente. Passa um tempo, cai. Sabe o que é isso? É porque não conhece o seu inimigo. Não sabe, meus irmãos. Vejam bem, o desânimo nunca vem de Deus. Se alguém conhece, está desanimado, ele vai lutar contra o desânimo, porque ele sabe que o desânimo não vem de Deus. Então ele sabe que o desânimo vem de quem? Do inimigo, e ele vai vencer o desânimo, porque ele conhece, ele sabe. Sempre o desânimo vem do diabo. Da mesma maneira, a contenda, a violência, o ódio, a inveja,
a amargura, o falar mal das pessoas, reclamar das coisas, murmurar, rebelião contra as autoridades, tudo isso é a ação do inimigo. E por que que muitas das vezes nós, ou muitas pessoas fazem? Porque não tem conhecimento, não entende que aquilo ali é do inimigo. E muitas das vezes nós pensamos que servir a Deus é só estar na igreja e não importa as nossas ações ou atitudes. É bom conhecer sobre o nosso inimigo, para que possamos vencer esses males em nossas vidas. É bom conhecer. Precisamos conhecer. Senão dificilmente nós vamos vencer. Veja bem, nós lemos sobre Satanás, imediatamente depois que é dito sobre Jesus sendo batizado nas águas e ungido pelo Espírito Santo, lemos sobre Satanás confrontando no deserto, tentando. Essa é a medida da importância que a Bíblia dá a escrever essas atividades de Satanás. Por quê? A fim de que não sejamos ignorantes de suas artimanhas ou da força do inimigo das nossas almas. Não podemos ser ignorantes, não podemos ignorar o que ele faz, temos que lutar e vencer. Ninguém vai conseguir se não tiver ciência que estar em uma guerra, em uma batalha, e que essa guerra existe um inimigo furioso, rugindo como leão, tentando tragar qualquer um que der lugar para ele, der espaço para ele agir, ele pode destruir. Ele não brinca de ser diabo. Ele destrói. Meus irmãos, o inimigo, um dia desse eu fiz uma comparação, lá na igreja. Lá em casa tem uma gatinha, porque tinha lá tem uma área assim atrás, lá em casa tem uma laje atrás da minha casa, que é 2 pisos, e tem uma laje, e só é loja lá, as lojas. Aí atrás das lojas tem aqueles terrenos baldios e tal, porque não mora ninguém, só é as lojas na frente. E lá tem uns parquinhos de rato. Então os ratos ficam brincando por lá. Lá em casa, na área, tem uma área bem grande lá atrás, algumas irmãs já foram lá, né, tomaram um cafezinho, um chá lá, negócio das Rutes. E ali teve uma vez, para as irmãs que já foram lá, e eu já vou entregando aqui, um dia teve uma situação dessa lá, eu olhava para a laje da loja do lado, assim, eu via 2 ratos. Olhava para o outro lado, via 3. Olhava para trás, via 4. E os ratos passavam, eu disse, meu Deus, e agora? Eu estava morrendo de vergonha. Né? E aí, não podia fazer nada, quando eu ia sair correndo sendo do telhado dos outros, atrás dos ratos. Fizemos de tudo. Não tinha jeito. Aí alguém disse assim, arruma uma gatinha, e acaba os ratos. Aí nós conseguimos uma gatinha, ninguém gostava de gato lá em casa. Aí tem até nome carinhoso ela, tem bem uns 3 nomes. E essa gatinha expulsou os ratos, não tem mais rato, pode ir lá que agora não tem mais rato não. Não passa mais lá, não tem, parece só o miado dela. Mas dizem também que tem que ser gata. Você que tiver algum ratinho por aí de estimação, quiser eliminá-los, arrume uma gatinha, não é gato. Diz que o macho, o rato manda ele correr, mas a fêmea não. E um dia tem uma rede lá, eu estava deitado numa rede lá, aquela rede lá, né, Leno, que todo mundo vai lá, dá uma deitadinha nela. E eu fiquei olhando, que veio uma catita, e a gatinha correu assim, pegou essa catita, jogava a catita para cima,
A catita batia no chão, corria, ela atalhava por aqui, jogava para cima de novo, e batia na catita e balançava ela assim, soltava de novo. Aí eu olhei, assistindo aquela cena, o coração da catita estava bem assim, estava para infartar. Aí a catitinha não tinha mais força para correr, a gata se deitava, irmãos, e fechava o olho assim. A catita ia, morre ou não morre ali? Aí a catita se levantava, quando corria, ela corria de novo e jogava para cima de novo. Naquela hora, o Espírito Santo falava ao meu coração: é assim que o diabo faz, igual essa gata. O diabo, ele não quer logo matar, não. Sabe o que aquela gata queria fazer com o ratinho? Ela queria fazer ele sofrer. Ela não queria, primeiro que ela não come, ela não come o rato. Até come, mas o gato, quando come o rato, é porque o dono é muito miserável, não come a ração. Aí ela é obrigada a dar uma mordida no bicho. Mas assim, irmãos, no geral, é só para fazer perversidade. E o ratinho vai findar morrendo, mas morrendo de medo, do coração, infartando, de tanto sofrimento, de tanta humilhação. E eu consegui ver quantas pessoas que estão desse jeito nas mãos do inimigo, apavorados, humilhados, quase infartando, morrendo, sofrendo de todo jeito, e o inimigo jogando ele para cima, e aparando, chutando para um lado, correndo para o outro, imprensando na parede, joga para ali, puxa para colar. Aí a pessoa vai perdendo as forças, vai perdendo a dignidade, vai perdendo a família, vai perdendo a saúde, vai perdendo o emprego, vai perdendo os bens, vai perdendo tudo, e sendo humilhado pelas mãos do inimigo, que está ali escravizando e fazendo sofrer. Lá na frente ele vai matar, se não tiver a pessoa não voltar para Jesus, mas ele não vai matar logo. É por isso que nós vemos tantas pessoas sofrendo, perdendo tudo e ficando sem nada. Quantos, um dia desse eu vi alguma coisa sobre o assunto, que de cada 10 andarilhos, que andam aí com saco na costa, nas ruas do país, estradas afora, sem lenço, sem documento, sem nada, 3%, de cada 10 andarilhos, 3 foram crentes, membros de igrejas, cantavam em igrejas, pregavam em igrejas. Quantas pessoas que já passaram pelas igrejas? Uma igreja de 100 membros, em 10 anos, já passou 300 membros por ela. E entraram e saíram. Por quê? Porque o inimigo arrancou de lá, enganou, e muitas delas estão escravizadas e sendo humilhadas na mão do inimigo, igual como aquela gatinha fez com aquela catita. Está lá, sendo humilhados, escravizados. Meus irmãos, vigiemos todos nós. Nós deveríamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela nossa vida que está firme em Deus. Nós deveríamos ser mais felizes em ter o nosso nome escrito no livro da vida.
em poder dizer assim: as lutas vêm, mas não têm me derrubado. Eu tenho passado por provações, mas o Senhor tem me ajudado, e o inimigo não tem me tirado da presença de Deus. Você é um vencedor, você é mais que vencedor, você é alguém privilegiado, porque de muitos que passaram, saíram e não aguentaram, sucumbiram aos problemas, às tentações e os levantes, você está firme para a glória do Senhor, e nós devemos todos os dias agradecer a Ele por tudo que Ele nos tem feito. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor nos ajude a estar firme e atentos, para que nunca aconteça de um dia nós nos afastarmos da presença de Deus. Amém?